do bioalinhamento e a sua relação com a etologia animal. Ô, Adalto, mas o que é etologia animal? Não sei nem o que é isso, mas o bioalinhamento não cuida de gente? Você vai falar agora de animal? O que uma coisa tem a ver com a outra? Exatamente. Nós vamos falar qual é essa relação. A etologia animal com o bioalinhamento. Por que é que a etologia animal é uma das bases do bioalinhamento? Para quem não sabe, o bioalinhamento ele tem 4 bases. A etologia animal, a física quântica, a neurociência, psicologia transpessoal. Isso tudo vai nos trazendo embasamento para que tenhamos uma facilidade em aplicar os métodos. Por quê? Através dessas ciências comprovadas, a gente consegue trazer um comportamento, entender o comportamento humano. E a etologia animal também é uma das bases do bioalinhamento, porque consegue nos mostrar como nós temos um cérebro que é primitivo. Opa, mas aí, como assim primitivo? Eu achei que eu era um ser tão evoluído, um ser humano tão evoluído. Sim, nós temos uma parte do nosso cérebro, ela carrega informações desde a nossa ancestralidade, né? Etologia animal é o seguinte, é o comportamento instintivo dos animais. É o estudo desse comportamento animal. Nós, dentro do bioalinhamento, a gente procura entender o comportamento instintivo dos animais. Por quê? Porque ele dá muitas respostas ao nós seres humanos. E por que dá respostas? Porque nós, um dia, assim como os animais, né? Os animais que vivem na natureza, não os animais de cativeiro, mas os animais que vivem na natureza, precisam caçar para sobreviver, precisam delimitar o seu território para sobreviver, precisam, muitas vezes, eles se reproduzem, eles precisam, às vezes, um ambiente coletivo, às vezes um ambiente solitário. Então, olha só que coisa mais interessante. Tem alguns momentos de vida que nós precisamos viver na coletividade, porque a gente precisa dessa relação com o outro ser humano. E tem alguns momentos de vida que a gente não quer viver nesse coletivo ou não quer ter contato com algumas coisas. E a gente começa a entender, fazer uma relação da etologia animal com o ser humano. E é por isso que faz muito sentido com o bioalinhamento. Então nós trouxemos, né? Por isso que a etologia animal é uma das bases do bioalinhamento. Porque justamente quando a gente começa a entender o comportamento instintivo dos animais e traz para as nossas vidas, a gente começa a compreender que nós temos uma parte do cérebro que age instintivamente. É como se agisse por reflexo. Ou seja, agir por reflexo ou agir instintivamente quer dizer que você já tem uma memória gravada sobre aquela situação. Então, são nesses momentos, inclusive, olha só que interessante, que aparecem as manifestações que acionam, né, no nosso organismo manifestações de luta ou fuga, assim como acontece nos animais. Então, o que é acionar o mecanismo de luta ou fuga? É lá no nosso sistema límbico, né? Uma parte do cérebro que controla as nossas emoções. Não raciocina, ela não discrimina o que é o que, ela só interpreta se aquilo para você é um perigo ou não. Se é um perigo que vale a pena ir para cima, lutar, enfrentar, ou se é um perigo que não, isso é muito grande ou isso é muito forte, é melhor eu correr. Mas a questão é que vai garantir a sua sobrevivência. Essa interpretação do perigo é que vai trazer uma ação, mas sempre em função de garantir a sua sobrevivência. E olha que coisa interessante. Então, vamos supor lá um lobo, lá no meio do mato, no meio da selva, enfim, tem um lobo lá. E esse lobo, ele enfrenta um outro lobo por conta de demarcação de território, enfim, ele enfrenta um outro lobo. Então ele foi para cima, literalmente ele vai para cima, vai para a luta. Só que a partir do momento em que ele entende que ele está perdendo a luta e que se ele continuar naquele embate, ele pode morrer pela insistência, o que o cérebro dele manda fazer? Recua, aceita que você é o lobo beta e parte em retirada, né? Ou seja, foge. É a luta ou fuga. Então ele parte para fuga, mas para garantir a sua sobrevivência. O detalhe é que normalmente com os animais eles aceitam essa condição de que ali tem algum outro da espécie dele que é mais forte, é mais poderoso e que ocupa aquele lugar. Normalmente os animais eles aceitam isso. Agora,
Transfere isso para o ser humano. Isso não é... Gente, é só fazer a analogia. Olha, transfere isso para o ser humano. O que para nós seria a selva? O que para nós seria o meio do mato? Talvez é o condomínio onde a gente mora. Talvez é a cidade onde a gente mora. Talvez até o emprego que eu trabalho. E quem seria esse lobo, talvez mais poderoso, ou que eu quero aquele território? Talvez é alguém que tem um cargo que está aqui e eu quero chegar nesse cargo. Só que quem ocupa, já tem gente que ocupa esse cargo. Então, olha só, se você vê que tem alguém nesse patamar, mas você almeja, às vezes só tem uma vaga. E você quer atingir, ou talvez o contrário, você está nesse patamar, você já ocupa essa vaga, só tem uma vaga. E alguém quer entrar no seu território, alguém quer tomar o seu lugar. O que essa pessoa faz? Às vezes faz um monte de coisa que eu não estou nem dizendo aqui em tentar te passar uma rasteira, puxar o teu tapete. O que eu estou dizendo aqui é que ela vai disputar esse território com você. E que essa disputa talvez não vai ser com luta, né? Mas ela vai lutar por aquele emprego, ela vai lutar por aquele cargo. E como que será essa luta? Não vai ser na porrada, não vai ser com garras, com dentes, mas talvez vai ser mostrando para um superior, né, o superior de vocês, que ele é mais capacitado. Então é mostrando serviço, é mostrando capacidade. Talvez esse é o jeito dele lutar, mas é uma luta por algo que ele almeja que já está ocupado. Olha só. E aí os conflitos, sabe o que é o mais interessante disso tudo? É que os conflitos biológicos surgem a partir daí. Porque se eu não consigo chegar nesse emprego que eu queria, ou eu não consigo defender o meu emprego e outro veio e se mostrou melhor que eu e ocupa agora o meu cargo, olha só, gente, diferente dos animais, né? É isso que nos diferencia. Diferente então dos animais que muitas vezes aceita que tem um mais forte, tem um que é mais poderoso, né? O maior, não importa. Mas ele ocupa o lugar e esse que perdeu, ele aceita que ele não é mais o lobo alfa, é o lobo beta. E nós, seres humanos? Só que não, né? Só que não. Por quê? Nós, seres humanos, o que a gente faz? A gente fica remoendo. Nossa, a gente quer que o outro ele erre nas escolhas dele. A gente fica torcendo ao contrário, que é justamente para ele não chegar no meu patamar. E a gente faz tudo isso, aí a gente pergunta, cadê a parte racional então? De racional não tem nada. Porque entra a parte instintiva, o racional tentando justificar os seus atos, mas não tem aquela, assim como nos animais, não tem aquela aceitação de que tá tudo bem, né? Eu aceito que você é o alfa e pronto, tá tudo certo, né? Ou eu procuro um outro território, ou eu aceito e fico por aqui. Com a gente não acontece isso, né? Então, isso tudo, olha, não se estende só aí. E eu tô falando aqui de uma questão, por exemplo, territorial. Agora, se é uma questão onde eu me sinto, de repente, impotente, desvalorizado, também a etologia animal explica o meu comportamento. Sabe por quê? Uma pessoa que, às vezes, tem um pouquinho mais de gordura no corpo, uma pessoa que se considera obesa ou está na categoria de obeso, não importa, mas uma pessoa que não se vê dentro do que para ela seria o peso ideal, né? Ela se vê acima do peso. Sabe por que isso acontece? Porque, olha só, a etologia animal explica esse comportamento no corpo dela. Sabe por que isso acontece? Porque ela, assim como os ursos, que vão passar, né, que tem um período de tempo que eles entram em hibernação, o que acontece? Eles sabem instintivamente que será um período difícil, o período de inverno será um período muito difícil, onde há uma escassez de comida. Então, eles vão ter que aguentar um período difícil. Como é que eles aguentam um período que vai faltar comida, de verdade, de forma real? Então eles comem bastante, eles aumentam o seu peso várias vezes sem infartar, detalhe, né? Então eles aumentam o seu peso, mas ganhando um estoque adicional de energia. Por que energia? Ah, Dalton, é só para ficar bonitinho, para os gordinhos ficarem animados? Não. É energia mesmo, porque imagine eu com essa musculatura de carcaça de frango, né? Com essa gordurinha toda aqui. Quem tem mais chance de sobreviver? Eu num deserto, né? Ou numa selva sem comida? Eu ou uma pessoa com um pouco mais de massa gordurosa no corpo? Adivinha? Porque ele tem uma reserva energética, eu não. Rapidinho, a minha reserva energética é consumida. Ou seja, que reserva energética é essa? Células de lipídios.
Os lipídios são as células gordurosas. É uma reserva energética. Então, opa! Então, para quem está acima do peso, é porque o corpo está entendendo que ela vai passar por um período muito difícil. Não necessariamente o inverno, não necessariamente uma perda de comida, uma falta de comida, assim como os ursos, mas algo que para ela, dentro da percepção dela, ela entende que será um momento difícil, que será um período difícil. Por exemplo, uma mulher que fica grávida e o namorado não assume. Fala assim, olha, você que não tomou cuidado, se vira, que tem dessas coisas, né? Se vira, o filho é teu, eu quero que você tire, se você não quiser, o problema é teu, se vira sozinha. Ou seja, se ela interpretar que ela pode passar um período difícil da vida dela, né, como se ela fosse precisar de bastante energia, adivinha o que vai acontecer? Ela vai engordar bastante. Não por conta da gravidez, mas por conta do que vem por aí, que é uma reserva energética natural. Porque é como se entendesse que será um período de escassez para ela. Escassez de comida? Não necessariamente. Pode ser escassez de apoio, escassez de amor, escassez de estar com alguém que possa ajudá-la nesse momento, que para ela também é uma novidade, talvez. Entenderam? Então, as coisas acontecem não por acaso, as coisas são consequências. O nosso corpo, ele adquire comportamentos a partir de alguma coisa que deu um estímulo inicial. Então, entenderam como isso pode, né, essa questão da gordura, né, do peso adicional, tem muito a ver com a etologia animal? A etologia animal ajuda a gente a entender esse comportamento. Não é só do homem, né? Da raça humana. E aí tem até uma situação que eu costumo falar assim. Essa questão de magro é o bonito, ou não sei o quê, ou não sei o quê. Isso é só do humano. Porque se a gente olha para a natureza e a gente vê um gato magro, a gente acha feio. Se a gente olha para a natureza, vê um cavalo... Tem até uma história assim, que na frente de um estábulo, assim, né, de um aras, tinha uma pessoa que enxergava e tinha um cego na beira, assim, na cerca, encostado. E um cavalo passeando ali, um cavalo trotando. E aí o que enxergava falou assim pro cego, nossa, acabou de passar um cavalo aqui, bonito. Aí o cego falou assim, e gordo, né? Aí o que não enxergava falou assim, mas como que você sabe que esse cavalo era gordo? Aí o cego falou assim, e você já viu o cavalo magro ser bonito? Porque não tem, então é um julgamento tipicamente humano, isso de magro, gordo, é bonito, tá fora dos padrões, isso aí, gente, até porque já teve um tempo, eu não sei em que ano, ou que século, ou que década, né, que ser gordinho era sinal de saúde, então os grandes empresários, por exemplo, eles tinham uma barriga enorme. O empresário que fosse magrelo não era um empresário bem-sucedido. Então os grandes empresários, eles tinham uma barriga enorme e eram vistos como a pessoa bem-sucedida, uma pessoa de grande poder. É só ver ali nos filmes que tem todas essas características aí, né, o estereótipo. Mas a etologia animal explica muito disso pra gente. Quer ver o que mais que pode acontecer? Olha só, então tem essa questão de território. Por exemplo, né? Questão da gordura, questão de território, a questão da impotência, desvalorização. E muitas vezes a gente até usa algumas palavras assim. Por exemplo, a questão do ninho. Por que muitas mulheres não engravidam, né? Não conseguem engravidar? Faz fertilização, faz um monte de coisa, faz tratamentos, né? Caros e longos, né? Que desgastam. Mas o que acontece? O que a etologia animal fala sobre isso? A etologia animal diz o seguinte, o ninho não está pronto. Exatamente assim. Por quê? O ninho não está pronto. O ninho significa, para nós humanos, na verdade vai significar o ambiente onde uma criança irá nascer. Então, o que pode ter no ninho, né? O que um humano consideraria como ninho? Talvez pode ser a sua casa. Então a casa não está pronta. Se for a casa não está pronta. Então se ela considera o ninho como o marido, é parte importante do ninho, então o marido de repente trabalha muito ainda. O marido ainda não tem um tempo para estar comigo, para estar com essa criança, entendeu? Então o ninho não está pronto ainda. Eu ainda tenho pendências com dívidas. Então o ninho não está pronto. Se eu achar que enquanto eu não tiver isso resolvido ainda não está pronto, o meu corpo ele não vai, isso uma mulher, né? O corpo dessa mulher não se sentirá pronto para vir um filho.
Por isso que ela, por mais que estimule, por mais que faça inseminação artificial, por mais que ela faça tratamentos, se o ninho ainda não está pronto, o corpo terá comportamentos de rejeitar essa cria, né? Então vem os abortos, vem aquelas pessoas, né, que começam a fecunda, né, o óvulo, mas não vai para frente, né? Então perde no primeiro, no segundo mês. Ou o homem, né, os espermatozoides, eles ficam em pequeno número, perdem a motilidade, né, que eles ficam mais lentos. Então tem todo um comprometimento, tanto do homem quanto da mulher. Então a gente diz o seguinte: o ninho não está pronto. Então o que é preciso ser feito? Deixar esse ninho pronto ou trazer a percepção de que o que é necessário já, para o ninho já está pronto. Então são coisas que são muito relativas dentro da percepção de cada pessoa. E é por isso que tem comportamentos diferentes. E é por isso que a gente começa a entender que para muita gente a inseminação artificial funciona e ela tem o seu sonho realizado, e para outras pessoas, olha, é só um desgaste, né, de tempo e de dinheiro. E por mais que ela faça, por mais que ela entenda que queira, mas o corpo dela entende que o ninho não está pronto, essa gravidez não vai adiante. Então, olha só, né, quantas ferramentas a gente vai entendendo dentro da etologia animal. Quer ver uma outra coisa? Quando a gente fala de etologia animal, a gente está falando dos animais, do comportamento dos animais. E é por isso que a gente transfere para nós, seres humanos, porque nós temos uma parte primitiva assim no nosso cérebro. Nosso cérebro não surgiu e ele está aqui, né? Todas as partes. Ele tem uma parte evolutiva, né, de camadas. Então, desde a camada mais primitiva, que ela é mais, ela é dita como responsiva, então e cuida, né, da nossa homeostase, então da nossa digestão, cuida da nossa respiração, cuida do nosso batimento cardíaco, cuida da nossa pressão arterial. Então, por mais que você pense assim, coração bate mais forte, ele não vai bater mais forte. Coração bate mais rápido. Não vai. Então o racional não controla essa parte. Tem outra parte do cérebro que controla isso. É uma parte mais primitiva. E quanto mais primitiva, mais cuida da sobrevivência. Então a parte racional não comanda tudo. A parte racional é uma parte mais elaborada. Tanto é que ela é mais lenta. Porque exige um processamento maior de informação. Então analisa, pondera, é mais ou menos assim, vai lá atrás, busca aqui qual foi a sua experiência sobre aquilo, qual será a consequência sobre isso. Então ela fica medindo, por isso que é mais lenta. Quanto mais antigo o tecido no nosso cérebro, ele é mais responsivo, ele é mais rápido. Então é por isso que a gente fala assim, nossa, eu estava dentro de um assalto e eu reagi. Nossa, eu sempre pensei, não vou reagir, e o instinto falou mais alto. E o instinto de luta ou fuga falou mais alto. Você sempre falou, eu vou ficar quietinho, e você foi para cima. O que é que explica isso? Um ato responsivo, que não é racional, mas é simplesmente uma resposta a um estímulo. Então, gente, olha só. É muito interessante, quando a gente começa a fazer algumas associações, a gente entende e respeita toda essa nossa história, né? De onde viemos e o que a gente pode fazer a respeito. Então, quando nós entendemos todo esse processo, a gente começa a ter uma visão mais ampliada de quem somos nós e do que nós podemos fazer, das nossas capacidades. Então, até tem uma pergunta aqui para vocês, olha só. Tem um livro que se chama Por que as zebras não têm úlceras, certo? Caramba, é fantástico. E por quê? Faço essa pergunta para vocês. Por que é que as zebras não têm úlceras, né? Nós temos, por que as zebras não têm úlceras? E na verdade, não são só as zebras, né? Por que os animais não têm úlceras? Ah, Dalton, você se enganou. Eu vi uma reportagem uma vez no Globo Repórter, tinha um leão com úlcera lá no zoológico. Não, então, deixa eu te explicar uma coisa. Os animais domesticados ou que vivem em cativeiro ou que têm essa interferência humana, que são contidos dentro do que eles vivem, né? Então, é contido a agressividade, é contido o território, é contido, por exemplo, se um leão que vive em cativeiro, começa a brigar com outro, ele é separado. Os tratadores, né, quem está cuidando, eles separam, porque eles vão se matar, mas essa é a natureza deles. Então, quando eles são reprimidos
de utilizar os seus instintos, são reprimidos, eles vão ter complicações. Simples assim. E é isso que normalmente acontece conosco. Os animais, eles vivem tudo de forma real. O que é viver de forma real? Então, se eles estão com fome, eles vão caçar. Se eles querem determinado território, eles vão em cima daquele território. Se eles vão se procriar, eles disputam a fêmea. É um instinto animal que diz mais alto. Se ele quer um território, ele vai para cima, vai para a luta. Se ele percebe que aquilo pode comprometer a sobrevivência dele, ele pega e foge. E tá tudo bem para ele. E ele não fica preocupado lá na frente. Ai, meu Deus, nossa, eu preciso conquistar aquele território. Ai, não sei o quê. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele vai procurar outro. Ou ele volta no momento que ele se sente mais forte, mais poderoso. Ele vai lá e volta e quebra o pau de novo. Ele tenta. E ponto final. E nós, seres humanos, ditos os racionais, nossa, eu sou o fodão, eu sou o cara, porque eu raciocínio, eu estou no topo da cadeia alimentar. Ah tá, avá. Eu digo uma coisa pra você, avá. Pra você que acha que é o espertão, gente, sem chance, sem chance. Porque a gente se preocupa antes de alguma coisa acontecer, a gente se preocupa durante, se aquilo chegou a acontecer, e a gente se preocupa depois que aconteceu. É ou não é? É ou não é? Duvido que você não se encontrou agora aqui, em alguma questão na sua vida. Eu só de falar aqui já lembrei de um monte de coisa. De se preocupar antes. Me veio, sabe o quê? Enquanto eu falava aqui, a monografia que eu apresentei lá na faculdade, há 21 anos atrás. Lá na conclusão do curso de fisioterapia, que é a minha graduação. Então a gente se preocupa, eu me preocupei, por exemplo, me veio na cabeça na hora, enquanto eu falava aqui pra vocês. Antes de apresentar a monografia pra banca, nossa, uma puta de uma preocupação. Preocupado, claro. E por que não? Durante a apresentação, preocupadíssimo. Tirei 10. Não é pra me gabar aqui não, é só pra mostrar que, opa, acabou a preocupação, né? Tirei 10. Ah, então, Adalto, acabou a preocupação, acabou. Ainda fiquei remoendo coisas que aconteceram durante. Nossa, eu fui em cima da hora, cheguei em cima da hora, eu queria ter lido uma parte e eu não li. E teve uma pergunta que eu me enrosquei, nossa. E assim, ó, tirei 10. Mas sabe, eu lembro direitinho que eu falava uma coisa assim, ó, comentando com meu irmão. Nossa, você lembra daquela pergunta assim? Eu não sabia a resposta no momento que ele me perguntou, que o professor me perguntou. Eu não sabia, eu precisei de alguns segundos. Você já pensou se eu não lembrasse da resposta? Eu não tinha tirado 10? Nossa, olha só, eu não ia... ou talvez, vai que, né? Vai que eu tirava uma nota menor do que a mínima, eu ia ter que fazer tudo de novo. Você já pensou? Olha só. Então, assim, por mais que as coisas deram certo, né? O que é melhor do que um 10? Não tem 11. Então, melhor deu certo, 10. E aí, a minha preocupação era o seguinte: e se eu tivesse errado a resposta? E se eu não tivesse dado conta de responder de acordo com os professores da matéria queriam a resposta? Mas o fato é que... E aí, se fosse um animal no meu lugar, um animal diria assim, ó, acabou. Segue. Próximo, qual que é a próxima coisa que tem que fazer? Dormir? Tô com sono? Vou dormir. Ah, tô com fome? Vou caçar. Ah, quero um território novo? Vou invadir alguma coisa. Vou ver se eu arrebento. Só isso. E simples assim. E sabe de um detalhe? O animal tem um negócio que eu digo assim, é a favor. Porque o animal, ele não sabe que vai morrer. Alguém já parou para pensar nisso? O animal não sabe que ele vai morrer, então ele vive um dia de cada vez. Ele vive o que ele tem que viver no dia. Então ele não fica se preocupando se amanhã ele tem comida, ele não fica se preocupando se amanhã ele tem que invadir um território, se amanhã vai chegar um predador, e fica na dele. Enfim, ele vive um dia de cada... Ele vive o dia. Ele vive. Ponto final. Ele vive. Nós seres humanos, a gente não fica só no real, no que realmente está acontecendo. Nós seres humanos, nós vivemos as coisas de forma real, sim, mas também imaginária, mas também simbólica, mas também virtual. E para o cérebro, isso tudo está acontecendo. Então, quando a gente fica preocupado, assim como eu fiquei, assim que eu saí da minha monografia, que eu tirei 10, putz, Adalto, você quer o quê? Você tirou 10. Então, mas e se eu não tivesse acertado aquela pergunta? Mas e se?
Olha o que eu estou vivendo. Eu estou mandando uma mensagem para o meu cérebro, eu estou convencendo de que eu estou vivendo. Olha isso, mais do que uma imaginação. Eu estou vivendo. E se tivesse acontecido isso? Ser humano é burro. Eu só tenho essa palavra. Porque olha só, gente. Ser humano faz isso. Por que a gente faz isso? E eu posso falar porque eu sou ser humano, então eu posso chamar a gente de burro. Nesse sentido, eu acho que é burro. Porque, não posso nem chamar de burro, né? Porque burro é um animal e ele é mais. Ele vive tudo de forma real, né? Não fica no imaginário. Então, o ser humano, o que faz com o ser humano? Fica sofrendo antes, durante e depois. O animal, quando é que ele sofre? Só no presente. Antes ele não está ali preocupado, depois também ele não está preocupado, é só no presente. Ele vive o que tem que viver. É isso. Então, quando a gente olha a etologia animal, sofre várias vezes pelo mesmo motivo. E repete, repete, repete. Aí, por isso que tem um ditado assim, ó. Se você ainda está reclamando, é porque você ainda não aprendeu a viver. Então, se a gente reclama de alguma coisa, é porque ainda está pouco aquilo que está acontecendo com a gente. Porque a gente só vai se movimentar, vai tomar uma ação quando aquilo chegou aqui, ó. Quando é a mesma coisa, quando a gente fala chegou aqui, gente, é a mesma coisa de você estar numa piscina, descendo numa piscina e não saber nadar. Na hora que chega aqui, você movimenta, você dá uns pulos, você bate o braço, você bate as pernas, mas enquanto você está aqui, você está aqui, você está aqui, você não vai se mover. Então, enquanto o sofrimento não está suficiente para você, você não vai movimentar, ninguém vai movimentar. Entendeu como que nós somos, os seres humanos? E a gente fica preocupado, a gente reclama, só que enquanto para nós, na nossa percepção, ainda assim, ó, você não se afundou com força, se afundou para valer, não movimenta. E quando a gente começa a entender o comportamento do nosso corpo por conta disso tudo, a gente traz esse entendimento dos animais para a nossa vida. Então por exemplo, a questão territorial. Né? O que é o meu território? O emprego, a minha família, a minha casa, o meu carro, não sei. O que é um território para você? O que é o meu ninho? Os meus filhos, a minha casa, o meu marido, a minha esposa. Né? O que é o ninho? Cada um tem a sua definição de ninho. O que para você é um momento que você vai viver difícil, assim como o urso? O corpo entende que precisa acumular energia. Como é que acumula energia? Em forma de gordura. E aí, dá-lhe gordurinha. O que mais? Se você se sente pequeno, é como se você fosse pequeno demais. Né? Aí a gente tem até um conflito que chama conflito da girafa. Né? Então, a hipófise ela vai liberar alguns hormônios que ativam o crescimento ou inibem. Né? Então, qual a vantagem biológica de ser muito pequenininho? A vantagem biológica é o seguinte: quando eu sou pequeno, ninguém percebe que eu estou por aqui. Então, eu sou pouco notado. Eu passo despercebido. Eu não chamo a atenção. E aí, é igual os bichinhos pequenininhos no meio da floresta. Eles se escondem no meio das folhas, no meio dos arbustos e passam despercebidos. É mais fácil você ver um elefante lá na selva ou um tatu? O elefante. É mais fácil você ver uma girafa ou uma cobra no chão? A girafa. Então, quanto menor é uma vantagem. Agora, qual seria a vantagem de crescer bastante? Se você, e a gente já teve paciente assim, se você é uma pessoa que sente como assim, como se fosse um complexo de inferioridade, então pode ser que ative alguns hormônios para começar a crescer ou começa a ficar maior, né? Já teve paciente, nossa, que começou a crescer, aí tem um quê? Um tumor na hipófise, entenderam? Então, sempre tem um estímulo inicial. A etologia animal, ela explica muito isso. Então, olha só, as bases do bioalinhamento. Nova medicina germânica, etologia animal, física quântica, psicologia transpessoal e neurociência. Tudo isso para trazer todas essas bases. E hoje, particularmente, a gente está falando da etologia animal, do comportamento instintivo dos animais. Por que instintivo? Porque é dentro do ambiente deles. Porque se traz um animal para o cativeiro, né? Para o zoológico, ou um animal doméstico, ferrou. Esquece, vai ter tumor, vai ter tumor. Vai ter úlcera? Pode. Vai ter dor de dente? Vai ter dor de dente sim. O ser humano interferiu no modo dele viver. Quer ver outra coisa? Bruxismo. Por que as pessoas têm bruxismo? Gente,
olha só, o que é o bruxismo, né? Principalmente isso acontece normalmente quando a pessoa está dormindo, então ela nem vê. Mas o que ela começa a perceber? Dor no maxilar, né, na mandíbula, dor, né, no muscular, e também desgaste nos dentes, né? Começa a ficar retinho aqui os dentes, né? Por que isso acontece? Por que uma pessoa dormindo teria esse comportamento de ranger os dentes, né? Fica assim, ó. Nossa, é ruim de fazer. Por que acontece isso? Imagine, isso é uma agressividade contida. Isso é uma agressividade contida, né? Os animais, quando eles querem pegar algo, quando eles mordem para valer alguma coisa, ó, a etologia animal explicando. Então eles pegam e vão com unhas e dentes, né? Então quando pega alguma coisa com os dentes, quero ver quem tira alguma coisa da boca deles. Então quando pega para valer, se você tem gato, se seu gato já pegou um passarinho no quintal, você sabe do que eu estou falando. É difícil tirar esse passarinho da boca dele, porque ele trava, então é bem assim, é com unhas e dentes. Então qual é a razão? O bruxismo sempre vai vir por conta de algo que você gostaria muito de pegar, agarrar e não soltar. Só que você não está dando conta. E o que é esse pegar, agarrar e não soltar? Pode ser uma raiva contida, uma agressividade contida? Pode. Nossa, meu chefe, eu tenho vontade de pegar ele e esmagar. Pode ser o emprego que você sente como se estivesse escapando de você. Então, eu estou tentando segurar com unhas e dentes. Pode. Mas sempre numa conotação de algo que eu preciso agarrar com unhas e dentes de forma muito forte, que é para não escapar de mim. E se eu me sinto impotente, se eu sinto que, e isso durante o dia, obviamente, né? Se eu sinto que tem uma tendência a isso escapar de mim, pode ser que você comece com um comportamento de bruxismo durante a noite. Então, olha para você, olha para tua vida, né? Fala para tua esposa te dar uns cutucões de noite. Começou a cutucar ou ranger os dentes, né? Dá uma olhada na tua vida, tá? Então, a etologia animal explica todos esses comportamentos. E é interessantíssimo demais. E por que acontece isso com a gente, nós seres humanos? Porque nós temos esse cérebro mais primitivo, esse cérebro mais instintivo. Teve uma época da nossa evolução que nós precisamos caçar, que nós precisamos lutar, que nós precisamos ter territórios, né, no sentido real, não no figurativo agora. O território que é a minha casa, o território é o meu emprego, não nesse sentido, mas no sentido real mesmo. De chegar o inimigo e falar assim, eu quero a tua caverna. Falava nada, né? Já chegava com a flecha, com a lança, sei lá, né? Vai saber. Mas já chegava chegando, né? Porque não ia perguntar, não ia ser, por favor, pode me ceder a caverna? Aqui, ó. Então, era bem assim, vem pegar, né? Vem aqui. Só se passar por cima do meu cadáver, né? Não com essas palavras. De repente era uga, 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 sei lá. Mas era vivido de forma real. Hoje é de forma imaginária, então é mais ou menos assim. Como que é de imaginário? Então é bem assim, ó, só de pensar, igual eu estava falando para vocês, só de pensar que de repente eu poderia ter respondido algo errado lá na monografia, já fico todo aflito, né? Já fico com o coração batendo forte. Olha só, uma resposta fisiológica só de um pensamento. O que é o virtual? O virtual é você se colocar no lugar do outro, né? Então não sou eu, mas olha, fulano não conseguiu a nota mínima da monografia, né? Nossa, não, aquilo me doeu, parece que foi em mim. Aquilo me doeu, eu me coloquei no lugar dele, eu senti os olhares dos professores falando, olha, eu lamento muito, você precisa refazer a tua monografia. Olha isso. E simbólico, né? Nossa, aquilo para mim, o professor ter feito aquela pergunta não tinha nada a ver com o que eu estava apresentando, aquilo para mim foi uma ofensa, aquilo para mim foi um tapa na cara. Simbólico. Ninguém te deu um tapa na cara, ninguém nem ameaçou você com a mão, mas você sentiu como se tivessem te dado um tapa na cara. E quantas vezes a gente fala assim, nossa, aquilo para mim, ó, tá parado aqui, eu não engoli aquilo lá, aquilo tá travado aqui. Aquilo para mim, ó, digeri aquilo. Até hoje não digeri aquela situação. A gente fala essas besteiras, que é besteira, mas que no final das contas acaba sendo sério. Nossa, eu senti que a fulano fez aquilo comigo, para mim foi que nem uma apunhalada. E quando fala assim, não, aquela ingrata, ela partiu meu coração. Cara, cuidado, meu, porque se partir mesmo tá ferrado. Bom, gente, então olha só, eu queria trazer um pouquinho disso, da etologia animal, para vocês verem como tem toda essa conexão e por que a etologia animal é uma das bases do bioalinhamento.